Muito boa noite a todos. 23 horas, damos início aqui ao nosso estudo do Evangelho no Lar, tentando arrumar aqui o celular para ficar adequado. O estudo do Evangelho do Lar é uma proposta criada por Jesus Cristo quando ele esteve conosco na Terra. Ele estava na casa de Pedro, tinham terminado de fazer as refeições, e aí as pessoas começaram a falar mal uma das outras, dos seus parentes e amigos. O Cristo pediu ao Pedro que pegasse a Torá, leu um trecho da Torá e daí nasceu o Evangelho, o culto do Evangelho no Lar. A doutrina espírita resgata essa prática, ela sugere que a gente escolha um dia da semana, num horário específico, numa hora específica, e não leve mais do que meia hora. A gente lê um livro de páginas, aqui eu estou lendo O Pão Nosso, é uma psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, e aqui eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você pode ler a Torá, pode ler a Bíblia, pode ler qualquer livro de sua religião. A gente lê a página, faz uma prece, faz uns comentários, lê o Evangelho, faz uns comentários, e a gente deixa um copo com água. Aqui eu estou deixando uma garrafa e a gente deixa um copo com água, pede para que os espíritos bons fluidifiquem essa água, depositando nela tudo aquilo que a gente precisa, e aí a gente bebe essa água, né? Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ler hoje a página Jesus para o Homem. E, achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Isso está registrado por Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8. Então, Emmanuel pega esse pequeno trecho e amplia ele para o nosso entendimento. E ele coloca: o Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pescadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que os homens se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Amigo e companheiro Jesus, amigo Espírito Guardião, todos vocês, trabalhadores do bem, que nos assistem e que nos amparam em nossa atual existência. Permita-nos compreendermos essa lição da noite de hoje. Essa página demonstra, relembra, nos faz pensar na infinita grandeza de Jesus, enquanto, com toda a potencialidade, ele veio aqui na carne nos dar o exemplo. E nós, muitas das vezes, Senhor, nos recusamos a aceitar aquilo que estamos vivendo por pura ignorância,
presunção, orgulho e vaidade. Perdoa-nos, Senhor, a nossa ignorância. Como o Senhor disseste na cruz, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E não sabemos mesmo, Jesus. Sem Ti, sem o Teu ensino, sem o Teu exemplo, com tudo isso, Senhor, nós já erramos bastante. Se não tivéssemos isso, então estaríamos totalmente perdidos. Amplia a nossa vontade, Senhor, de sermos o Seu exemplo na terra, de ser o Seu exemplo no convívio com as pessoas, de que nossa boca, Senhor, só saia palavras que o Senhor proferiria, que nós sejamos o Teu exemplo vivo em nossa atual existência. Perdoa, Senhor, todos os erros que cometemos no passado. Mesmo conhecendo a Ti, ainda não compreendimos, como não compreendemos hoje plenamente. Mas a nossa vontade, Senhor, de acertar e de seguir contigo a Teu lado, tem de prevalecer por cima de nós mesmos, de nossas más tendências e más inclinações. Gratidão, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por mim, hoje e agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. A lição da noite já começou forte, porque a gente tem na figura do Cristo um irmão mais velho, mas que muitas das vezes a gente mantém distante de nós pela nossa conduta, pela nossa forma de pensar, de agir. E ele, que tinha toda a potencialidade do mundo, que nós nem conhecemos ainda, se fez homem, veio à carne, passou por tudo que todos nós passamos: fome, sede, frio, medo, para que nenhum de nós venhamos a dizer que não tivemos um exemplo perfeito. E isso torna ainda mais sério e mais grave a nossa atitude para com os nossos irmãos em humanidade, para com o próximo. Porque se o Cristo, que era pura luz e puro amor, suportou a nossa convivência, por que não nós outros devemos suportar e acolher a todos esses que estejam ao nosso lado? É a reflexão que fica para início do nosso Evangelho na noite de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos lendo o capítulo 7, Bem-aventurado os pobres de espírito. Instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. Essa é uma mensagem psicografada, recebida por Lacordaire Constantina, na cidade de Constantina, no ano de 1863. E essa mensagem, claro que continua e se pauta no Evangelho, na nossa página de abertura, e ele fala assim: que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitaram a terra, Deus conferiu a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível as minhas palavras, concedendo-me a graça de pô-la ao alcance de todos. Vós, encarnados, todos que vos achais em prova e buscais a luz,
que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-lo brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Oh, não! Pois esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vós adornais de virtude que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daqueles que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima dos profetas. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas devidas aos seus méritos e que essa essência é mais pura que a do pobre. Julgam que têm direito a tais coisas, razão pela qual, quando Deus as retira, o acusam de injustiça. Ó, zombaria e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é da mesma essência que a do rico? Porventura o Criador terá feito duas espécies de homem? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhe atribui as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos dourados, ao abrigo do frio, não sabe que milhares de irmãos teus, que velam tanto quanto tu, jazem sobre a palha? O infeliz que passa fome não é teu igual? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-te o orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe emprestar fraternalmente a mão, jamais. O que dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, serei igual a esse miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo e a mim tão alto? É verdade que as vossas vestes não se assemelham, mas se ambos vos despirem, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda não encontrou nenhuma diferença entre o sangue do grande senhor e de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e infeliz como ele? Que também não haja pedido esmola, que não o pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. Serão eternas as riquezas? Não se acabam com a extinção do corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ó, lança um pouco de humildade sobre ti mesmo. Procura atender sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os títulos não te preservarão de seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então eu te lamento, pois que serás dignos de piedade. Orgulhosos, que ereis antes de serdes nobres e poderoso.
talvez estivéssemos abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode abaixar no momento em que mais as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes os distingue aos olhos de Deus. Todos os homens são da mesma essência e todos os corpos são formados com a mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não as modificam absolutamente. Ficam no túmulo e não são eles que darão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe? Teus filhos sofrem? Sentem frio? Têm fome? E tu vais, curvada ao peso de tua cruz, humilhar-te para lhes conseguirdes um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Como és nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, minha jovem, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Que teus olhos se voltem piedosamente e serenos para Deus. Ele dá alimento aos passarinhos. Confia nele, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo faz bater o teu coração? Também desejavas adornar de flores os teus cabelos e misturar-te aos venturosos da terra? Dizeis a ti mesmo que poderias, como essas mulheres que vês passar, levianas e risonhas, ser rica também. Ó, cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores indescritíveis se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos soluços são abafados pelos ruídos dessas orquestras felizes, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que a teu anjo da guarda volte para ele, cobrindo o semblante com as tuas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida, enquanto esperas a punição do outro. Todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, refletindo que vós mesmo não vos acheis isento de culpa. Isto é caridade e também humildade. Se sofreis pelas calúnias, curvai a cabeça sobre essas provas. Que vos importam as calúnias do mundo, se a vossa conduta é pura? Deus não pode vos recompensar por isso? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis, que eles esqueceram? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que corrompem a tua casa, destinada unicamente à oração? E quem sabe, ó homens, se Deus vos conduzisse essa graça, não o renegarias como outrora, se não o chamarias de blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizessem percorrer novamente o caminho do Golgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus.
Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam, para que fizessem um ídolo que passaram a adorar. Homens civilizados, estais agindo como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, deu-vos os exemplos de todas a virtude e tudo abandonaste. Exemplo e preceitos. Concorrendo para isso com a vossa paixão, fizeste um Deus de acordo com as vossas vontades. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, indiferentes aos interesses do mundo. O Deus que fabricaste é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque os corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela ele vos dá tantas provas. Vimos preparar o caminho para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante de sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formado uma grande família. Que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que o eleito não encontre em teu caminho, senão as palmas que aí tinha depósito pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. Quando então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, contudo, tão pobre de bons sentimentos, então vos restará apenas chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graça, a fim de agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e glorificá-lo por todos os séculos dos séculos, assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Essa mensagem do Espírito, ela resume de forma categórica, e eu não preciso comentar, o que a gente leu na página de abertura. Se o Cristo era o amor puro, a inteligência pura, a sabedoria pura, era uma estrela de luz que já existia antes da formação do nosso sistema solar, já era um ser puro, sem mácula, sem nada. Se ele se fez humilde, por que a gente tem que se fazer arrogante? Se ele tratou a todos com igualdade, por que a gente faz distinção por conta de cor, sexo, credo, religião? Se ele nos ensinou, no caso lá da Madalena, quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra, quem de nós está sem pecado? Para que a gente possa se achar no direito de falar de qualquer irmão nosso em humanidade. É a reflexão da noite de hoje. O relógio já me avisou que são 23h25, falta 5 minutos para a gente completar meia hora. Então, nós vamos fazer uma vibração
por todos do planeta Terra, por todos nós, encarnados e desencarnados, saudáveis e doentes, lúcidos ou enlouquecidos. Eu vou convidar a todos a fechar os nossos olhos, a pensar na figura de Saint Germain, que possui a chama violeta, que é a chama da transmutação. Que ela transmute todas as energias deletérias, todas as energias de tristeza, de dor, de sofrimento, em energias de amor, felicidade, gratidão e paz. Eu vou convidar a todos os presentes, encarnados e desencarnados, e a você que está na internet, a visualizar você todo envolto numa chama violeta. A cor violeta, a cor da transmutação, a cor de Saint Germain. E à medida que você inspira e expira, essa chama se amplia, ela se expande e ela toma todo o cômodo onde você se encontra nesse momento. E à medida que você inspira e expira, ela vai ampliando e toma toda a sua casa. Toma o prédio onde você mora, a rua onde você mora, a cidade onde você está. E quanto mais você respira profundamente, inspira profundamente, maior essa chama violeta vai ficando e mais corações ela vai transmutando de dor, sofrimento, tristeza, mágoa, arrependimento, para gratidão, amor, felicidade, paz. E agora a gente já visualiza toda essa chama violeta envolvendo o Brasil e todos os brasileiros, todas as criaturas vivas em todos os planos da vida. E à medida que nós expiramos e expiramos, percebemos agora que todo o globo terrestre está envolto na chama violeta e que ela vem transmutando todos os corações de todos os seres em todas as 7 esferas do planeta Terra. Que o amor, a paz, a abundância, a tranquilidade, a gratidão vai envolvendo os corações de todos os seres. E agora nós vemos fora do planeta Terra a figura de Saint Germain projetando sobre nós e sobre a nossa chama violeta a intensidade de seu amor. Junto com ele se aproxima Jesus. Jesus emanando uma luz branca totalmente imaculada. E ela amplifica a chama violeta de Saint Germain e envolve todo o planeta Terra. E assim todas as mazelas, dores, tristeza, sofrimento, angústia vão desaparecendo do nosso planeta e vai brotando em todos os corações a harmonia, a paz, a abundância, a felicidade e a gratidão. À medida que inspiramos e expiramos, vamos fortalecendo em nós essa chama violeta e fortalecendo em todo o planeta. Amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos trabalhadores do bem, companheiros da vida maior que nos assistem e que nos amparam, gratidão pelo teu amor para conosco. Gratidão, Senhor, pelas lições do teu Evangelho que podemos colher na noite de hoje. Que elas não saiam de nossa mente, Senhor. Que elas jamais apaguem de nossa mente. Que elas fiquem lá como um alerta quando nós formos agir contrários ao teu amor. Que elas toquem uma sirene em nossa cabeça, alertando para que não demos um passo em direção ao erro, Senhor. Como pedinte que somos, Jesus amado, te pedimos para fluidificar essa água que aqui ficou conosco. Te pedimos, Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, que envolva a todas as pessoas que agora passam em nossa mente.
que o teu amor as envolva. Gratidão, Senhor. Ficai conosco hoje, agora e todo sempre. Amém. E assim nós damos por encerrado o nosso estudo do Evangelho do Lar. Convidando você para na próxima quinta, 23 horas, estar conosco aqui mais uma vez. Gratidão.